A ascensão de regimes autoritários. A ascensão de um regime autoritário não ocorre de maneira súbita. Geralmente, ela é construída passo a passo. Vamos entender como isso funciona e quais os elementos-chave que tornam possível a imposição de um governo autoritário. A criação de um inimigo comum é um dos primeiros passos. Líderes autoritários frequentemente identificam uma ameaça interna ou externa para justificar a centralização do poder. No Brasil, vemos um crescente discurso de polarização, onde o outro é visto como inimigo da nação. Outro passo crucial é enfraquecer as instituições democráticas. Em países como a Turquia e a Hungria, vimos líderes enfraquecendo o judiciário e o legislativo para consolidar seu poder. No Brasil, já houve tentativas de pressionar e deslegitimar tribunais e o Congresso Nacional. O controle da mídia é outra tática crucial. Quando a informação é manipulada ou controlada pelo governo, a população perde o acesso à verdade. Em países como a Rússia, a China e a Venezuela, os regimes controlam a mídia, reprimem jornalistas e perseguem vozes dissidentes. No Brasil, já vemos medidas contra a fake news que podem ser usadas para justificar a censura e a repressão. Líderes autoritários frequentemente criam uma crise, seja econômica, social ou de segurança, para justificar medidas extremas. Hugo Chávez e Nicolás Maduro usaram a crise econômica na Venezuela para justificar o controle do governo sobre as empresas e a repressão a opositores. Essa mesma tática pode ser vista em vários outros países autoritários ao redor do mundo. Uma vez no poder, os regimes autoritários começam a erradicar as liberdades individuais. A liberdade de expressão, o direito à oposição e a liberdade de imprensa são os primeiros a ser atacados. Em regimes autoritários, líderes de oposição são frequentemente silenciados, seja por meio da prisão, da difamação ou da violência. A supressão de qualquer tipo de resistência enfraquece a democracia e coloca em risco os direitos civis. A vigilância em massa torna-se um dos pilares do controle social. Sistemas de monitoramento e coleta de dados são usados para observar e controlar os cidadãos, como visto na China, onde o governo monitora cada movimento de seus cidadãos. No Brasil, a crescente digitalização pode abrir caminho para um controle similar. A economia sob um regime autoritário geralmente passa a ser centralizada. O governo controla os recursos e pode impor uma escassez artificial. A Venezuela, por exemplo, sofre com escassez de alimentos e remédios, enquanto o governo continua centralizando o poder e controlando a distribuição. Diante de tudo isso, o que podemos fazer para evitar que um regime autoritário se instale em nosso país? A primeira coisa é agir antes que seja tarde. A conscientização é a primeira linha de defesa. A educação política e a disseminação de informações sobre os direitos civis e as ameaças à democracia ajudam a alertar a população sobre os perigos de regimes autoritários. É fundamental fortalecer as instituições democráticas e garantir que elas funcionem de forma independente. O judiciário, o Congresso e a imprensa são os pilares que mantêm a democracia viva. Qualquer ataque a essas instituições deve ser imediatamente denunciado e combatido. A participação ativa na política e a organização de movimentos sociais são essenciais. Não podemos deixar que a política se torne um jogo de poucas pessoas. A população precisa se engajar e pressionar por mudanças, especialmente em momentos de crise. Diante dessa perda de liberdade e direitos, muitos cidadãos começam a questionar: o que fazer? A resistência política e social é difícil e, em muitos casos, pode ser fatal. Por isso, em algumas situações extremas, a única solução possível é abandonar o país. Quando um regime autoritário se instala, a repressão é brutal. Em países como a Síria, milhões de pessoas foram forçadas a fugir devido à violência do regime de Bashar al-Assad. No Myanmar, a junta militar massacrou civis pacíficos e muitos cidadãos foram forçados a abandonar suas casas para sobreviver. O Brasil, infelizmente, já está vendo sinais de que essa repressão pode crescer. Muitos dos que se opõem a regimes autoritários acabam tendo que fugir. Na Venezuela, a crise forçou milhões a emigrar em busca de liberdade e dignidade. O exílio é uma realidade difícil, mas muitas vezes necessária para salvar a vida.
A resistência dentro de um regime autoritário é frequentemente esmagada. A falta de apoio internacional, a repressão brutal e o medo gerado pelo governo tornam quase impossível qualquer tipo de resistência efetiva. Para muitos, a única saída é deixar o país. A história tem mostrado que regimes autoritários podem surgir em qualquer lugar, e os sinais estão cada vez mais claros. Quando um governo toma o controle absoluto, a democracia e os direitos se tornam um luxo. Em um cenário como esse, a única solução pode ser abandonar o país, procurar um lugar onde a liberdade ainda seja possível. Mas como sociedade devemos perguntar: até quando vamos permitir que isso aconteça? Se você acredita que a democracia precisa ser preservada, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. A luta pela liberdade pode começar agora. O futuro está em nossas mãos.